Oi galera, beleza? Hoje vamos conversar acerca de um assunto bem legal. Como vocês sabem, eu sou mãe de gêmeos mais um. E hoje nós vamos falar sobre as diferenças que há entre uma gestação única e uma gestação gemelar. Vem comigo? Gente, assim, primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Eu tenho todos os meus diários de gravidez aqui no canal. Tanto do Pedro Henrique, onde eu trago muitas dicas de como passar pelos enjoos, pelas azias, por todo aquele arsenal de coisas que envolvem os primeiros meses da gestação. E também tenho aqui no canal todo o meu diário de gravidez dos gêmeos, tá? Aliás, nós não fizemos muitos dos gêmeos, porque acabamos nos envolvendo com outros projetos, mas a gente fez alguns dos gêmeos e mais do Pedro Henrique. Mas eu vou convidá-los para vocês verem a playlist aqui nos cards, tá bom? Aí vocês vêm comigo para ver a playlist dos meus diários de gravidez, cheios de dicas maravilhosas para vocês. Gente, assim, primeira coisa que vocês têm que saber, o meu primeiro filho, Pedro Henrique, eu tive todas as coisas possíveis e imagináveis: enxaqueca, enjoo, vômitos, náuseas, eu tive azia, mas eu vou dizer pra vocês, dos gêmeos conseguiu ser pior a azia, sério, tipo, dos gêmeos foi duplo a azia. Então, assim, eu percebi algumas coisas. Eu vou tentar deixar para vocês aqui algumas fotos minhas da gestação do Pedro e da gestação dos gêmeos. Aqui, ó, olha, Pedro, gêmeos. Bota a fotinha aqui. Primeira coisa, gente, barriga de 38 semanas do Pedro Henrique era barriga de, sei lá, 20 semanas dos gêmeos. A barriga é um negócio que cresce gigantescamente quando a gente tem uma gravidez gemelar. É o dobro, literalmente o dobro. Tanto é que quando eu ganhei eles, eu ganhei com 37 semanas e 4 dias. Eu tenho também, vou deixar aqui nos cards, um vídeo do nascimento dos guris. É incrível. Gente, quando eu ganhei eles, o Emanuel tinha 3 quilos e o Francesco tinha 2.828. Então vocês imaginam que eu tinha 6 quilos praticamente de criança dentro da minha barriga, fora a placenta, fora o líquido amniótico, fora todas as outras coisas. Então era muito peso só em relação à criança. Pense o resto. O Pedro Henrique era uma criança que nasceu com 6,6 kg, com 3,615 kg, ele tinha 49 centímetros. Só o Emanuel, um dos meus gêmeos, tinha esse mesmo tamanho, 49 centímetros, fora o Francesco, que tinha 46. Então, assim, vocês imaginam a diferença de tamanho dessa senhora barriga, né? Realmente uma barriga bastante grande. E gente, assim, ó, é incrível. Realmente, gravidez de gêmeos é o dobro, né? Em todos os sentidos da gravidez de um feto só, de um bebê só. Então, assim, o Pedro Henrique foi um bebê que eu descobri com 5 semanas de gestação. Eu tava assim, comendo que nem um passarinho. Eu só comia coisas saudáveis. Eu tava comendo assim maçã, banana, sabe? Só coisas saudáveis. Tava assim e eu tava em pleno emagrecimento. As 2 vezes que eu engravidei, eu estava fazendo dieta. É sério esse negócio. Então vejam, por aí vocês têm ideia do valor de uma alimentação na hora de tentar engravidar. Porque quando eu estava levando a vida normal, assim, comendo um monte de porcarias, né, assim, congelados, processados, não sei o que, eu não engravidava. Mas quando eu comecei a comer certinho, aí vocês podem
olha, sério, vocês vão ver na vida de vocês isso. Se vocês levarem esse negócio da alimentação a sério, vocês vão ver que vai ser bom, que vocês vão conseguir ter o resultado que vocês esperam. Esse positivo vai chegar, galera, vai chegar. Tô falando sério pra vocês, isso mudou a minha vida. Então, assim, vai chegar. Só que daí, quando eu cheguei assim na 8ª semana, eu comecei a passar muito mal. Quando eu cheguei na 8ª semana de gestacional do Pedro Henrique, eu comecei a passar muito mal. Comecei a vomitar, comecei a ter muita náusea, comecei a passar mal, nada segurava no meu estômago. Aqui vai uma dica de ouro, não digam que eu não avisei. Quando vocês estiverem passando por vômitos, náuseas, enjoos e toda essa coisa da gestação, se vocês passarem por isso, que foi o que eu passei na minha primeira gestação, comam de 2 em 2 horas. Comam, tá? Porque senão vocês vão passar mal mesmo. E essa dica que eu estou dando pra vocês foi uma dica que eu usei na minha 2ª gestação dos gêmeos. E, portanto, eu não tive enjoo, náusea, nada dessas coisas. Eu não tive, tá? Eu, graças a Deus, neste sentido, eu tive uma gestação mais tranquila, tá? Porque vocês vão ver, agora eu vou falar pra vocês dos 2 tipos de gestação que eu tive, vocês vão ver que as duas tiveram seus altos e baixos, tá? A minha gestação gemelar foi muito mais tranquila em relação a este assunto do que a minha primeira gestação, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, assim, começou a dar ânsia de vômito, começou a passar mal, gente, comam, tomem água, comam, bolachinha salgada, sempre tem uma bolachinha salgada pra ir roendo, sabe? Aquelas água e sal, cream cracker, sabe? Isso mesmo, peguem essas aí e vão, porque aquilo dali parece que dá uma sensação de preenchimento do estômago, sabe? Tira aquela gastura. Então, é isso aí que a gente precisa nessa hora. Então, sempre tenham um clube social, uma bolachinha de sal, alguma coisa desse jeito. E também, quando vocês estiverem com muita acidez no estômago, comam algo ácido. Por isso que nessa hora é bom ter aquelas águas aromatizadas, sabe? Você pode botar umas rodelas de limão dentro da água, fazer uma coisa assim. Por quê? Porque daí, ácido com ácido, resolve o problema. Dizem, eu não sei se alcaliniza, mas resolve o problema, tá? Então, assim, pepino em conserva. Como me ajudou o tal do pepino em conserva nessa hora? Quando vocês sentirem acidez, vai fundo, eu tô falando sério pra vocês, isso é dica que você tivesse me dado. Gente, dica que vale R$1 milhão. Então, assim, ó, anota essas dicas e vai fundo, galera, porque precisamos dessas informações pra gente viver feliz a nossa gestação. Eu não tive problemas de pressão, tá? Eu tive nas 2 gestações, eu tive muitas alterações de humor. Ficava muito irritada, muito chorona, muito solitária, muito saudosa, sabe? Em cada uma delas eu tive picos de euforia, de tristeza, disso, daquilo. Olha, sempre tinha aqueles picos opositores, sabe? Tipo assim, um dia eu tava muito feliz, outro dia eu tava muito triste, outro dia eu tava muito saudosa, outro dia eu tava muito solitária, e assim era a coisa. E muito irritada, muito brava, muito nervosa. Aí no outro dia eu já tava chorona pra caramba. Isso tudo aí eu passei, tá? Tudo isso eu passei nas 2 gestações, nas 2. Na dos gêmeos, gente, é sério, quando eu descobri que eu tava grávida, eu sabia já que eu tava grávida, porque assim, ó, nem eu mesma me suportava mais, de tão insuportável que eu estava. A situação chegou num nível, assim, que eu não tinha mais a mínima condição de me aguentar. Porque eu tava, assim, muito irritada. Queria, sabe, arrancar a cabeça de alguém, que nem a rainha de copas lá da Alice. Eu tava bem assim. Já na do Pedro, eu tive as oscilações de humor, mas não era pra esse lado. Era mais, assim, pra chorar, pra me sentir sozinha. Essa coisa, sabe, diferente
mas a oscilação de humor eu tive nas 2 gestações. A alteração de peso. Gente, assim, para vocês terem uma ideia, a gravidez do Pedro, até o 6º mês, eu tinha engordado somente 6 quilos. A gestação dos gêmeos, em 3 meses, eu já tinha engordado 10 quilos. Tá? Só que aí, o que aconteceu? No final da história, eu fiquei com mais ou menos o mesmo peso no final da gestação dos dois. Até o 6º mês eu engordei 6. Do 6º ao 9º, né, eu engordei 10. Aí na dos gêmeos foi exatamente o contrário. Nos 3 primeiros meses eu engordei 10, eu achei que eu ia chegar aos 100 quilos naquela gestação. Mas não, engordei os mesmos 16. Aí depois só fui aumentando ali um pouquinho por mês até chegar ao 9º mês, porque eu cheguei, né, graças a Deus, conseguindo chegar à 37ª semana, mais 4 dias, não foram prematuros. Foi benção. Então, no final da história, tive os mesmos resultados de aumento de peso, porém com os picos em tempos diferentes. O primeiro, engordei 6 quilos até o 6º mês, e o segundo foi exatamente o contrário. Segunda gestação, 3º mês eu já tinha engordado 10 quilos, depois fui engordando menos. Eu não me lembro de verdade agora se eu tive mais fome. Ah, sim, eu comia que nem uma draga na gestação dos gêmeos. Na do Pedro, por isso passava mal, né? Eu acabava muitas vezes até esquecendo de comer. Na do Pedro, eu trabalhei o tempo todo, eu auxiliava no curso de teologia, eu era secretária, eu trabalhei o tempo todo, eu continuei fazendo o meu bacharel em teologia, eu continuei estudando, eu li um monte de livros, eu até tenho aqui material sobre isso, dos livros que eu li na minha maternidade, na primeira gestação, né, a gente tem mais tempo. Na segunda, minha gente, eu não li nada, nem digo pra vocês, acho que eu só li não tive tempo, porque eu tinha um pequeno para dar atenção, não tive condições, nem priorizei isso. Então, eu priorizava mais aqui o trabalho no canal, o trabalho no Instagram. Eu tinha já começado o Instagram, se não me engano, por volta de julho de 2019. Então, eu priorizei isso e os livros ficaram para trás. Porque a gente tem que meio que escolher as nossas batalhas, né? Nossas lutas diárias. E então, assim, vou deixar aqui nos cards para vocês os livros que eu li nesse período, tá bom? E deixa eu me lembrar. Tive azia, tive cãibra nas 2 gestações, porém nas do Pedro eu tomava ranitidina e tirava com a mão. Na dos gêmeos, gente, tomei ranitidina, tomei de tudo. Só foi resolver comer omeprazol, não teve jeito. Outra coisa, o nariz da gente geralmente já fica mais inchado por conta da gestação, tá? Isso aconteceu nas 2, mas na dos gêmeos eu padeci os últimos meses com a função da minha rinite, tá? Ela ficou monstruosa, eu tive que ir no otorrino, eu tive que tomar antibiótico, gente. Porque, assim, a situação da minha rinite ficou insustentável. Na gestação do Pedro eu trabalhei, como eu falei pra vocês, normal, fazia umas coisas tudo normal, não tinha problema. Eu tive alguns sangramentos isolados na gestação do Pedro, mas daí logo eu fazia um reposinho ali e já tava tudo resolvido. Na dos gêmeos não. Na dos gêmeos, gente, eu tive que tomar o Progestan pra segurar. Eu tive hematoma subcoreônico, eu tive um saquinho gestacional que não vingou. Eu tive N dificuldades logo no início, descobri com 2 para 3 semanas, bem mais cedo do que a gestação do Pedro. A única coisa assim que eu me lembro também que aconteceu no Pedro foi que a gente descobriu que ele não ia se virar, ele era pélvico, ele estava em U, e foi assim importante que tenha acontecido uma cesariana para tirar ele, porque
porque quando ele nasceu, a gente estava com 38 semanas e 6 dias, faltando um dia para fechar 39 semanas. E o Pedro, quando ele nasceu, ele já fez cocô. Então, assim, e ele já estava passando do prazo, segundo a médica, né? Então, assim, no final da história, né, aquele negócio das 40 semanas não é bem assim, né? A gente nunca sabe ao certo, né, se está nos 40, se está nos 38, se está nos 39. É uma probabilidade, né, de estar naquele período ali mesmo. Mas o Pedro, ele já estava passando. Então, foi na hora certa, do jeito certo. Ele ficou por mais ou menos uns 3 meses com as perninhas. A gente até achou que ia ter que trabalhar a questão de fisioterapia e coisa, porque ele ficou com as perninhas pra cima, né? Ele era pélvico, então imagine, ele ficou o tempo todo, a gestação inteira, em U. Então imagine esse bebê em U. Quando ele nasceu, ele continuou em U. Ele não conseguia sair daquela situação de U, né? E demorou muito, inclusive, pra baixar aquelas perninhas, porque eu acho que ele já estava tão acostumado com aquela situação, quando ele baixava, parecia assim que ele estava tendo um espasmo, sabe? Ficou até interessante. A gente tinha que cuidar ele nesse sentido, que ele se assustava, porque ele era sempre acostumado a estar com as perninhas erguidas, né? Então é complicado essa questão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tanto faz ser uma gestação de bebê único, quanto de 2 bebês, ou 3 ou mais, sempre vai ter os altos e baixos. Sempre vai ter uma coisa que vai funcionar super bem e outra coisa que talvez vai dar alguma dificuldade. Às vezes a gente vai pensando, vai ser super bom, a gente vai dar tudo certo, vou ter parto normal, que bênção se der tudo certo. Pode acontecer, e tem muita gente que acontece mesmo, que não passa, sim, ou que passa pela gestação sem problema nenhum, mas a gente sempre tem que pensar que pode dar os altos e baixos, né? O importante é a gente fazer o pré-natal direitinho e estar sempre acompanhado por um ginecologista obstetra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês tiveram gestações diferentes também, por favor, me contem aqui embaixo como foi a gestação de vocês, porque isso é bem importante. Tem mulheres que precisam saber desses depoimentos, né? A gente pode estar ajudando pessoas com as nossas experiências. A gente aqui é uma família, né? A gente compartilha das nossas experiências, eu acho isso bem importante. E assim, toda gestação é maravilhosa, é bem-vinda, tenha seus altos e baixos, não tenha, ela é divina, ela é o nosso estado de graça, ela é um momento em que a gente está esperando o nosso pacotinho de amor, né? E isso não tem preço. Então, a gente tendo que ficar de repouso, não tendo que ficar de repouso, a gente podendo usufruir dos dias normalmente, podendo trabalhar ou não, a gente tá ali esperando o nosso pacotinho de amor tão esperado, né, para muitos. Então, minha gente, muito obrigada pela atenção, beijo grande, tchau, Deus abençoe.